Olá, pessoal. É, Nós então retomamos aqui com mais uma atividade, uma aula das disciplinas de extensão rural, dos cursos de agronomia e zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina de Florianópolis. O nosso tema desta aula é esse que está em tela, do ciclo da gestão da extensão rural, né? Pretendo fazer uma aula rápida e bastante direta sobre este assunto. Entretanto, cabe destacar que esse é talvez um dos assuntos mais centrais da disciplina, né? No sentido que a gente pretende demonstrar qual é o ciclo de gestão, né? Qual é a dinâmica de gestão, né? Que, de maneira geral, os processos de extensão rural eles envolvem e devem envolver, né? Então, nesse sentido, né, começar dizendo que o que é sabido por todos nós, né, que quando a gente está falando de extensão rural, a gente tem um propósito que é transformar, né, uma dada realidade em um dado contexto, né? Entretanto, pensar em transformar, né, exige-se, quando se pretende promover uma transformação consistente, importante numa dada realidade, né, exige que antes de apenas pensar a transformação, a gente pense em conhecer aquela realidade, mais do que conhecer num sentido provisório, parcial, efetivamente compreender aquela realidade, né, no sentido de uma compreensão ampla, profunda, aprofundada, né, para aí sim se pensar na transformação, né? E entender que este conhecimento, esta compreensão e este processo de transformação, ele não é feito por um profissional de extensão rural, né? Ele é feito pelo conjunto dos atores que se envolvem naquele processo de conhecimento, compreensão e transformação, né? Então, nesse sentido, né, é importante entender que se quer conhecer, compreender, transformar, mas sempre se quer fazer isto em algum sentido, né? Cabe aqui relembrar que, como já dizia lá há muitos milênios o Heródoto, né, o que é constante na sociedade é a mudança, né? É a transformação. Então, nós podemos ficar em casa parado e sem fazer nada, e a transformação, a mudança, ela continuará acontecendo na sociedade em geral, né? Então, quando a gente age e se propõe a agir sobre uma realidade, é porque a gente deseja transformar essa realidade em algum sentido. E qual é o sentido no qual nós queremos transformar essa realidade, né? Então, no campo da extensão rural, a ideia-chave, né, que se coloca é essa ideia de transformá-la no sentido do desenvolvimento rural sustentável, né? Ora, nós sabemos que existem muitas noções, né, conforme quem está falando, né, se é uma grande corporação internacional, se é um agricultor de um contexto específico, se é uma organização agroecológica, se é um agente público, né? Conforme quem estará falando, poderá ter uma noção muito diferente, né? Do que quer dizer, né, do que está propondo como desenvolvimento rural sustentável, né? Então, o que seria isso, né? Então, eu entendo que necessariamente, né, esta vontade de transformar uma dada realidade no sentido do desenvolvimento rural sustentável exige que se construa com os atores sociais envolvidos neste processo essa visão. Oh, afinal, que desenvolvimento queremos? Que sustentabilidade é essa, né? Creio que, em termos gerais, né, poderíamos colocar isso num guarda-chuva que
na América Latina se tem trabalhado com uma noção de bem viver, né? Ou seja, é difícil imaginar que qualquer ator local, agente local, num dado contexto territorial, não queira construir naquele contexto, né, uma transformação no sentido de melhorar a qualidade de vida, as condições ambientais, sociais, econômicas daquele contexto, daquele território. Bom, entendido isso, né, qual é o ciclo de gestão que então a gente quer trabalhar, né? Então, só para relembrar aulas passadas, né, desde Latimer, quando ele lança o primeiro livro importante a nível nacional, né, sobre extensão rural, ele já dizia, né, que o trabalho da extensão rural envolve essas três palavrinhas aqui, né, conhecer, planejar e agir. Não é? Quando a gente pensa, né, naquilo que dizíamos antes, bom, conhecer, planejar e agir, que é algo um pouco diferente desta outra ideia de conhecer, compreender e transformar, mas que vem no mesmo sentido, né? Ou seja, se quer conhecer, se quer compreender, para transformar, essa transformação ela deverá se dar num processo que envolve planejamento e que envolve a organização da ação para transformar a realidade naquele sentido que nós desejamos, né? Se você pegar aí uma publicação mais recente, né, que trabalha com esse tema da extensão rural e das abordagens participativas, né, o pessoal lá da metodologia MaxPar, né, uma elaboração da Emater de Minas Gerais, eles vão falar do ciclo, né, da gestão da extensão rural, né, da metodologia de extensão rural, envolvendo três momentos, né? Vejam lá, novamente, o do conhecer, né? Depois o momento de organizar a ação e a gestão social, né? Que aí está toda aquela dinâmica do planejamento, né? Se quisermos voltar à ideia de Timmer anterior, né? E o terceiro momento da execução, né? Da ação em si, e aí o acompanhamento, o monitoramento, né? No sentido de garantir que as ações aconteçam, mas ao mesmo tempo avaliar sua aplicação, monitorar, né? E assim poder replanejar, né? E dar, né? E tocar avante um ciclo de gestão do trabalho de extensão rural, né? Ora, eu tento resumir esse processo todo, né, nesta visão um pouco mais detalhada, né? Opa, desculpe, nessa olhar um pouco mais detalhado, mas que está aqui o que está nos slides anteriores, né? Que são aqui, né, a ideia de conhecer, né? Por isso a importância do diagnóstico, né? Então aí já falando como uma ferramenta, né? Aquela ideia de conhecer exige que se faça bons diagnósticos, né, da realidade, do contexto com os quais se está trabalhando, né? A partir de ter uma noção geral de uma dada realidade, a gente vai definir objetivos, né, que se quer atingir naquele contexto de trabalho, né? Tendo clareza de objetivos, se vai olhar novamente para aquela realidade geral e identificar pontos fortes, pontos fracos para realizar estes objetivos que se definiu anteriormente, né? Isso tudo aqui, né, desde a definição de objetivos, problematização, já é planejamento, mas a gente vai, né, a partir de definir objetivos, de identificar naquela realidade conhecida pontos fortes e fracos para realizar aqueles objetivos, né? Aí se vai detalhar o processo de planejamento no nível operacional, com propostas, com ações, né, com um plano de ação, né, para aí sim trabalhar a execução do plano, né, e a gestão da execução daquilo que foi planejado, fazendo
nesse processo, né, de execução e de gestão da execução, fazendo o monitoramento, fazendo a avaliação de resultados e certamente replanejando, né? Um replanejamento que ele não necessariamente vai levar novamente para o diagnóstico, né? Então vejam aqui que eu represento esse ciclo aqui de uma maneira menos linear e mais, né, como um ciclo efetivo de gestão, mas esse processo, né, de replanejamento depois que eu diagnostiquei, defini objetivos, problematizei, construí propostas, plano de ação, executei a ação e aí eu vou monitorar, avaliar, replanejar, esse ciclo não leva necessariamente a um novo diagnóstico, ele pode levar a novas problematizações, ele pode levar uma nova construção de propostas e ações. Então, esse processo cíclico de gestão da extensão rural, depois que a gente efetiva as primeiras etapas de um diagnóstico mais elaborado, a gente vai para o processo de execução e quando replaneja, né, a gente pode definir novos objetivos e recomeçar o ciclo aqui embaixo, né, em outros momentos, em outras etapas, né? O importante de entender nesse processo é que o trabalho de extensão em si ele é um processo, ele envolve um ciclo de gestão, né? E que conforme cada contexto, cada situação, cada ação de trabalho, ele vai poder ser retomado em momentos diferentes e ter continuidade em momentos diferentes. Então essa era a ideia, né, que eu insisto, ela é central, é importante de ser compreendida no trabalho de extensão rural, mas que eu queria marcar esta ideia de forma objetiva, rápida e espero ter ajudado na compreensão de todos sobre isso, né? Então, ficamos por aqui nesse momento e até a próxima.